A criança que é do temperamento do ar, como ela expande, ela tem necessidade, muita necessidade dela falar por primeiro, dela se manifestar por primeiro. Porque enquanto ela está falando, ela está pronta para ela organizar o raciocínio dela. Enquanto ela vai organizando o raciocínio dela, fica mais fácil dela poder entender o outro. Se a gente não permite a criança falar primeiro, tá? Não é qualquer criança que tem que falar primeiro. A criança que tem esse temperamento do ar, ela não consegue concluir o raciocínio dela. Ela tem dificuldade. Então, primeiro, ela quer falar por primeiro, você não permite, e ela tem dificuldade de entender o que você está falando, porque ela precisa primeiro expandir e envolver quem está perto. Então ela precisa falar e ela precisa se comunicar com o outro para ela conseguir formar o raciocínio dela e a compreensão dela. Se a gente não permite, essas crianças têm grandes chances de equivocadamente serem diagnosticadas com TDAH e hiperatividade, porque ela não conseguiu. Então, a hiperatividade porque ela quer falar, ela tem necessidade de falar por primeiro, ela quer falar, ela precisa. E muitas vezes na escola, imagina uma turma com 20 alunos, o professor não quer que o aluno, o professor que tem que falar, ele tem que concluir primeiro a aula dele. E a criança ela tá necessidade de falar primeiro, para depois ela absorver o conhecimento do professor. E daí não é permitido, e ela daí não consegue se conectar. Ela não consegue concluir o raciocínio. Se o pai, se a mãe, se o professor consegue entender o temperamento daquela criança, entender como ela funciona, primeiro vai abaixar na altura dos olhos dela, vai se conectar com ela, vai deixar ela falar primeiro, ela colocar ideia para ela poder organizar e estruturar o seu pensamento. Depois sim, a criança vai estar pronta para ela poder ouvir o retorno. E aí sim ela vai formando ali o raciocínio dela. E a compreensão acontece.